Olá, meu nome é Anderson Moraes. Nós estamos continuando o nosso módulo de como estudar a Bíblia. Aqui algumas coisas sobre observações um pouco mais aprofundadas sobre a hermenêutica, a arte da interpretação das Escrituras. O processo interpretativo se faz necessário devido ao nosso distanciamento dos autógrafos originais. O aspecto de tempo, de espaço, de língua, de cultura, então é necessário essa realidade, essa habilidade para a hermenêutica. O estudo dos princípios e procedimentos básicos para interpretar a Bíblia de maneira fiel e precisa chama-se então hermenêutica bíblica. A tarefa dessa disciplina é compreender e se pretender comunicar aos escritores humanos o que o autor bíblico quis dizer, quis mostrar para nós, bem como a maneira correta de aplicar a mensagem bíblica. Um exemplo muito claro, né, a mim me parece, quando o Senhor Jesus diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Os envio para onde? Para fazer a mesma realidade que o Pai enviou, para ser de fato aquele que traz salvação, aquele que traz um aspecto de vida totalmente diferente. Então, assim como o Senhor o enviou Cristo, ele também nos envia para o meio do mundo. O texto acima descreve o método que Jesus utilizou para estudar a Bíblia com dois dos seus discípulos. A palavra grega traduzida aqui por spune é o que significa literalmente interpretava. O objetivo principal de quem interpreta a Bíblia é fazer a aplicação prática de cada passagem à sua própria vida. Por isso, meu querido aluno, meu querido ouvinte, é importante compreender que existe diferença entre o significado e a significância do texto. Permita-me dar um exemplo, está aí na sua apostila, na página 15. O significado, olha só. O significado é obtido ao haver interpretação do que o autor quis dizer. Cada texto da Bíblia possui apenas um único significado. Aquele que o autor quis dizer inspirado por Deus. Se houver mais do que uma interpretação, uma delas não condiz com o que o texto de fato está dizendo. Deus não quis dar várias interpretações, mas uma só. Significância. A significância do texto é a aplicação que podemos fazer do texto de forma prática para as nossas vidas. O mesmo texto pode ter mais de uma aplicação. A significância nunca deve preceder o significado. Todo texto bíblico tem algo a nos dizer. Deus sempre tem algo a nos falar. O que nós podemos entender é o seguinte, também, tanto na interpretação como posteriormente na exposição das Escrituras, que a verdade principal do texto é única. Mas nós temos a verdade secundária, terciária e assim por diante, do qual nós podemos também nos servir e estar expondo o texto bíblico desta maneira. Eu estou com você aqui na página 16, estou no princípio fundamentais de interpretação das Escrituras. E eu gostaria de chamar você aqui a alguns princípios que vão passar a nortear a sua vida, não só no aspecto de interpretação das Escrituras, mas vão nortear a sua vida por um todo, sobre a interpretação de coisas e fatos que vão ocorrer na sua vida. A seguir, nós destacamos quatro principais princípios, para que o estudante, você, eu, possamos ouvir a voz de Deus sem ruídos, sem contaminações. Como nós falamos na aula passada, ninguém vai para o texto bíblico sem nenhuma herança. Ninguém vai para o texto bíblico sem nenhuma bagagem. Nós vamos com a bagagem. Mas o objetivo de estudarmos as Escrituras é irmos sem bagagem, deixar com que ela trate conosco a partir desses princípios. Primeiro princípio, aí a primeira coluna da esquerda para a direita. O princípio aqui de interpretação das Escrituras e que vai estar norteando a nossa vida. Só um minutinho aqui. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Texto base. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Isaías, vou estar aqui abrindo na minha Bíblia, Isaías capítulo 8, versículo 20. Vamos lá? Isaías capítulo 8, versículo 20. Eu quero com você
fazer este exercício bíblico. Versículo de número 20. Diz o seguinte: a lei e o testemunho são eles, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Qual que é a premissa? A Bíblia é superior e suficiente. Isso é importante. Dentro desse princípio, segunda coluna, a segunda parte aí que é importante e vai trazer algo para nós aqui, para nossa reflexão. Só um minuto que o nosso tablet está um pouquinho aqui estranho. Bom, diz assim: a palavra de Deus teve escritores humanos, mas o seu autor, Yahvé, nosso Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, eu sei muito bem que você lembra desse texto. Ele é de suma importância, mas eu quero ler com você aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. E diz assim as Escrituras: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual que é a premissa aqui? Bom, as Escrituras podem ser entendidas por todos. Existe uma unidade e harmonia em toda a Bíblia. A Escritura é considerada em todo inseparável. Um todo inseparável. A Bíblia, o último quadro aí, que eu gostaria de chamar a sua atenção, a Bíblia não pode ser lida como um livro comum. É necessário discernimento espiritual. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a leitura lá de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 e versículo 14. Olha só o que diz o versículo 11. Não sei se você abriu, mas eu quero ler para você. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Eu quero ir com você aqui para o versículo 14, que vai fechar com a gente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Qual que é a premissa? A influência regeneradora e iluminadora do Espírito Santo não é opcional ao cristão. A vida espiritual do intérprete das Escrituras precisa estar em sintonia com Deus. Então nós vimos aqui alguns princípios importantes, eu gostaria de repetir com você. Primeiro, a Bíblia explica a própria Bíblia, explica a si mesma. A palavra de Deus teve escritores humanos, mas o seu autor é Yahvé, o nosso Deus. A Bíblia é tanto o Antigo como o Novo Testamento, quando nós lemos lá em 2 Timóteo. A Bíblia não pode ser lida como um livro comum. É necessário discernimento espiritual. No estudo das Escrituras, nós não jamais podemos excluir a ação e iluminação do Espírito Santo. Ainda na página 16, no ponto 3, diretrizes específicas para a interpretação das Escrituras. E eu gosto aqui de chamar a sua atenção, eu quero chamar aqui a sua atenção sobre esse fundamento. Após ter em mente princípios fundamentais, essas diretrizes auxiliarão o pregador, você que está me ouvindo, e o estudante da palavra de Deus a ter uma compreensão clara do texto bíblico e, consequentemente, da vontade de Deus para a sua vida. Página 17.1, texto e tradução. Consultar o texto na língua original. Não sei se você tem acesso, mas nós temos vários sites que você pode pesquisar. Um site, pelo menos, que você pode dar uma pesquisada, www.biblos.com. Pesquisa, você vai ajudar você nesse crescimento sobre a realidade do texto. Ponto 2 aí, consultar o mesmo verso em diferentes traduções. Isso é importante. Pega lá
Revista atualizada, revista corrigida, NVI, nova versão internacional, King James. Você pode também ir para lá, nova tradução na linguagem de hoje, embora alguns sejam contra essa tradução, mas é importante. Sobre o nosso primeiro, nós vimos aí o texto e tradução. Segundo, contexto histórico. Delimitar seu significado no ambiente original. Todo texto tem um contexto. A epístola de Paulo aos Romanos, é interessante a historicidade, porque ela vai dar todo um bojo, vai dar para você todo um artifício histórico, um artifício teológico também, acerca daquilo que você vai estar falando. Outra coisa, onde Paulo estava quando escreveu essa carta? Quando Paulo escreveu essa carta? Por que Paulo escreveu essa carta? Qual era o objetivo desta carta de Paulo? Como era a igreja cristã em Roma? Isso é importante. O contexto literário vai lhe encaixar sobre a realidade do qual você vai poder até interpretar e traduzir o texto para o português. Análise literária são coisas importantes. Você tem que saber aonde se encaixa o seu texto ou o livro das escrituras, em que gênero literário. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui sobre alguns deles. Por exemplo, poesia e sapiencial. Salmos, Jó, Provérbios. História e narrativa. Por exemplo, Pentateuco, Josué, 1ª e 2ª Crônicas, Daniel. Profecia também entra Daniel, Isaías, Apocalipse, Jeremias. Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Epístolas. Epístolas de Paulo, epístola gerais, que é Hebreus, Tiago e Judas. E por último, Revelação, que seria então com Apocalipse. São coisas que vão nos ajudar e vai levar a gente num estudo bíblico muito importante. Na página número 18, sobre poesia, um terço do Velho Testamento e uma parte do Novo Testamento aparecem de uma forma poética. Então é interessante a gente olhar para esse lado que nos ajudam no estudo e na exposição das escrituras, na interpretação, o que o autor quis dizer, mas também sobre como nós podemos passar adiante o conteúdo bíblico. Todos os estilos literários usam figuras de linguagem, mas os livros poéticos as apresentam com maior frequência. Figuras de linguagem são certos recursos não convencionais que o falante ou escritor cria para dar maior expressividade à sua mensagem. O poeta ele usa de alguns artifícios, talvez que estejam apenas no seu contexto, ou numa realidade mental, mas é muito importante para estar falando, para estar comunicando, e é interessante se servir de algumas coisas que ele mesmo serviu, e ajudar a gente no tempo do qual nós estamos inseridos para comunicar da mesma maneira. Um paralelismo sinônimo. Isso é interessante, isso acontece muito no Velho Testamento, no Antigo, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos Salmos, nos livros sapienciais. Né? A segunda linha, de forma poética, repete a ideia da primeira linha. Isso é muito importante. Até mesmo, se nós não entrarmos aqui, o paralelismo de escada, como nós temos no Salmo de número 1. É um paralelismo de escada, ou subindo ou descendo, e traz uma realidade disso aí. O paralelismo de sinônimo, ele fala uma ideia no primeiro versículo ou na primeira frase, na segunda ele repete trazendo um sinônimo. E aqui nós temos alguns textos bíblicos para você entender essa realidade que é legal. Paralelismo antitético. É paralelo, mas diferente sobre algumas realidades. A segunda linha de poesia contrasta ou nega o pensamento e sentido da primeira linha. Isso é muito legal, é muito importante para fixação e na hora de você estar anunciando também ali sobre essa realidade. O paralelismo sintético é o paralelismo que resume. Isso é interessante. Esta não exibe uma rima de pensamento ou paralelismo de ideia, como as outras formas de paralelismo. Apesar de as linhas poéticas no paralelismo sintético poderem ser paralelas na forma, elas não estão harmonizadas em pensamento ou ideias como estão na linha dos 2 tipos anteriores. Exemplo, Salmos
né? E aí, interessante. Eu gostaria que também você desse uma olhada, né, um livro de Walter Kaiser e Moisés Silva, na hermenêutica bíblica. Né? Você vai entender algumas coisas importantes. Nós estávamos falando sobre paralelismo e eu quero entrar com você aqui sobre narrativa. Muita gente tenta pregar sobre narrativa, e isso é interessante, é importante, é bíblico, mas o que é ruim é fazer uma normativa da narrativa. Não. O que nós temos que entender é que o autor humano, nesse caso o Senhor levantou pessoas, homens, para escrever sem erro a sua palavra, narrando, mas não que sirva de norma, de condução. Ele está narrando o fato. Isso não serve de normativa para as nossas vidas. E eu vou tentar aqui expor melhor aqui, lendo aqui. Ocupa mais de 1/3 das escrituras e depende de uma seleção, da seleção dos detalhes, da forma como os acontecimentos são organizados e dos recursos retóricos. Retórica é o conjunto de regras relativa à eloquência oratória, para determinar os princípios que deseja comunicar. Os elementos mais importantes da narrativa são a cena, o ponto de vista, o diálogo e o recurso retórico com a repetição, a inclusão e o quiasmo. Depois, se assim puder, a gente pode falar um pouquinho mais sobre o quiasmo. Cada elemento ajuda o intérprete a compreender da narrativa mais adequada qual era o significado, o propósito, se incluir cada episódio aqui narrado dentro das escrituras. Então nós temos que nos ater a esta realidade, que ela é muito importante. Nós não podemos nos fechar, mas nós podemos pegar princípios dessa narrativa e trazer como norma, como princípio moral, como princípio ético, princípio de santificação. E isso é muito importante. Nós falamos sobre alguns pontos da narrativa e eu quero entrar para você no primeiro, que é o cena. É a característica mais importante de uma narrativa. A ação da história é dividida em uma sequência de cenas, cada uma apresentando o que aconteceu em um determinado tempo e lugar. Por exemplo, a cena lá em que Moisés está no monte e a sarça arde, está lá queimando em chamas. É interessante esta cena. Quem se encontra lá? Moisés. Antes de Moisés, o Senhor, como que o Senhor se aparece através do fogo na sarça e ela não se consumia. São cenas importantes, indispensáveis para o nosso estudo. O autor usa de cenas para concentrar a atenção de um conjunto de ações ou palavras, ou qualquer que examinemos. Cada cena, normalmente, tem mais do que 2 personagens. Quando há um grupo presente em uma das cenas, tende a funcionar como um dos personagens. O livro de Gênesis é rico em detalhes. No capítulo 13 encontramos Deus e Adão. No capítulo 4, Deus e Caim. No capítulo 5, Deus e Noé. E no capítulo 12, Deus e Abraão. Nós falamos sobre vários pontos de vista, né, na narrativa. Nós falamos sobre cena e agora eu quero entrar sobre algo aqui mais específico, ponto de vista propriamente dito. As cenas têm um padrão básico, incluindo uma série de relações com o começo, meio e fim. Normalmente nós chamamos essa disposição de trama da narrativa. A trama traça um movimento dos incidentes, dos episódios ou das ações de uma narrativa, enquanto normalmente estão girando em cima de um conflito, nesse caso no Velho Testamento. Em algum ponto da narrativa, o autor traz um clímax do episódio, momento ápice sobre várias cenas ou algumas cenas. Deste modo, todo ponto de vista da história ele tem algo muito importante. Por exemplo, quando nós olhamos para Mateus, ele escreve para um grupo de pessoas. Quando nós olhamos para Lucas, outro. Para João, outro. E para Marcos, outro. Cada um tem o seu ponto de vista de uma só cena. Isso é de uma forma importante e indispensável. Só um minutinho que o nosso tablet aqui ele dá uma paradinha. E nós precisamos voltar aqui ao ponto de vista. É isso aí. Podemos aqui facilmente identificar 4 cenas individuais no capítulo de número 17 de 1 Reis.
Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Primeiro, Elias no palácio perante Acabe, o rei israelita. Ok? Elias sendo alimentado pelos corvos junto à torrente de Querite. Versículo 2 e 7. Elias pedindo a viúva à porta da cidade de Sarepta, Fenícia, para alimentá-lo, seguindo pelo milagre de multiplicação do azeite e da farinha. A morte do filho da viúva na casa da própria viúva. Elias restaurando a vida com a ajuda de Deus. Ponto de vista do narrador de 1 Reis 17 era demonstrar que a palavra de Deus era digna de confiança em cada uma das circunstâncias da vida descrita nas 4 cenas. Como eu disse para vocês, mais um pouquinho abaixo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o quiasmo e acredito que nessa aula a gente consiga falar um pouquinho. Um outro artifício da cena é o diálogo. Essa palavra diálogo, ela vem do grego, que dia é acerca de, e logos é acerca da palavra, acerca de uma conversa que eles estão tendo no momento. Isso é importante para a gente descrever na narrativa. O terceiro elemento principal da narrativa é o diálogo. Tema da passagem em que o ponto de vista expressa é geralmente transportado juntamente com um movimento progressivo pelo diálogo. Existem 2 regras úteis que alertam os intérpretes para a significância desse movimento do diálogo. Primeiro, o lugar em que o diálogo é primeiramente introduzido. Será importante um momento na revelação do caráter do seu locutor. Talvez mais na maneira do que na substância daquilo que é dito. Onde se encontrava Elias? Como que Elias falou? O que influenciou Elias naquele momento a falar? Segundo, observe onde o narrador escolhe introduzir o diálogo em vez da narração. Mas por que ele colocou aqui essa narração dentro desse texto? É uma comparação muito interessante entre Mateus, Marcos e Lucas sobre vários textos. Um exemplo propriamente dito é em Marcos, no capítulo 10, quando nós vemos lá a cura do cego do Bartimeu. Nós olhamos para Mateus, ele insere em outro momento da revelação. Lucas também. Esse é um ponto muito importante. O ritmo especial do mover-se entre o diálogo e a narrativa. Enquanto se centraliza em alguma troca verbal direta entre personagens, ajudará a observar a sua relação com Deus e entre si. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui na página de número 22, o recurso retórico. Tem a repetição, a inclusão. Isso é muito importante no aspecto da narrativa. É comum narradores utilizarem certos recursos retóricos que aparecem também em outros tipos de prosa. Modo natural de falar ou escrever, e na poesia 3 importantes recursos são: repetição é um dos recursos retóricos favoritos da narrativa hebraica. A repetição de palavras era especialmente significativa. Em muitos casos, o autor usava palavras repetidas. Isso é interessante. Quando nós olhamos lá para a vida de Elias, que fazes aqui? Outra coisa importante lá em Reis. Disse-lhe o capitão, homem de Deus. São algumas frases se repetindo, elas mostram a tônica sobre uma realidade. Inclusão é a forma de repetição. É uma forma de repetição. A inclusão se refere a uma repetição que marca o início de uma sessão, colocando entre parênteses ou cercando o material assinalado. Nós temos um texto aí na apostila, na página 22, em Êxodo 6:13 e 26:27. A inclusão nos ajuda a matar o foco sobre o fato de que o chamado e os dons de Deus para a liderança tinha muito pouco a ver com herança, habilidades naturais ou linguagem humana. Eu quero entrar com você aqui por último sobre o quiasmo, tá? E aí a gente vai estar encerrando aqui a nossa aula, mas não deixe de fazer os exercícios no final, isso é muito importante,
Tá? Não pare com isso. Outra aí, no quiasmo, e aí a gente vai estar terminando a nossa aula. Trata-se de um recurso retórico, do qual é o cruzamento ou inversão dos elementos relacionados em construções paralelas. O quiasmo pode envolver a inversão de qualquer coisa, desde palavras ou cláusulas, em duas linhas paralelas de poesia, até uma série de diálogos, ou mesmo uma série de capítulos de narração. É mais fácil identificar os quiasmos onde as mesmas palavras, cláusulas ou expressões encontram-se invertidas. Um exemplo claro que pode ser percebido aqui em Isaías, capítulo 11, versículo 13. Olha só o que diz aqui embaixo, né? Efraim não invejará a Judá. Olha só o que diz mais adiante. E Judá não oprimirá a Efraim. Trazendo uma repetição. Interessante isso. Porque houve pequenas mudanças. Trocou Judá por Efraim, mas trazendo a mesma verdade. Isso é importante. Queridos, a princípio é isso que nós gostaríamos de passar para você. Eu quero desejar a você que você continue fixado nos exercícios, fixado no estudo e não pare de estar lendo. Nós paramos aqui na página 23 e eu quero continuar com você na próxima aula. Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção.